De que maneira podemos nos tornar justos diante de Deus, logo que todos estamos debaixo do pecado? Não há um justo sequer, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há temor, não há paz, sua boca é cheia de maldição. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso está em Romanos 3, de 9 a 20. Paulo explica em Romanos 3, de 21 a 31, a justiça de Deus se dá pela fé em Cristo Jesus para todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que é justiça? É tratar as pessoas de acordo com o que elas merecem. Condena o culpado e inocenta o justo. Se Deus vai inocentar um culpado, tem que ser de uma forma onde a sua justiça seja satisfeita, não de forma injusta e irresponsável. Nós não temos justiça própria nenhuma. A única forma é a justiça alheia de Jesus Cristo, o único justo, perfeito, que cumpriu toda a lei de Deus. Ele nos declara justos não por nossos méritos, mas por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Nós, como seres orgulhosos, soberbos, preferimos fazer por merecer, para receber algo, não para ser suficiente. Ser de graça por mérito de outro, nós precisamos ser vistos e que Deus se orgulhe de nós, de nossos feitos. Mas não vemos que nossas obras são como um trapo de imundície para Deus. Não serve para salvar e justificar alguém. Com a vinda de Jesus, se manifestou a justiça de Deus. Ficou claro, ensinado, pregado a todos. A lei nos foi dada para nos tornar todos culpados diante de Deus, para nos olhar e entender que ninguém consegue cumpri-la com perfeição, sem quebrarmos. Se quebrarmos uma lei, já somos culpados por todas. Deus não está pedindo nem exigindo nada de nós. É sem lei que a justiça de Deus se revela. Romanos 3, 21. Tudo isso já estava escrito no Velho Testamento, como disse o profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Também disse Davi no Salmo 32: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Alegrei-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e contai alegremente todos vós que sois retos de coração. Como Davi pode dizer isso, se ele era um pecador? Essa maneira de justificar já existia nos profetas, na lei. Até no paraíso, Deus disse para a mulher: virá alguém, um descendente, que esmagará a cabeça da serpente. Quando ele chamou Abraão e disse: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Está nos Salmos, onde Davi e os demais salmistas falam da misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o arrependimento sem sacrifícios. Ela só ficou mais clara depois que Jesus rasgou o véu, mas ela já estava lá desde antes, a justiça de Deus. Agora, pois, como isso nos alcança? A fé é a mão estendida para alcançar a justiça de Deus. Não é pensamento positivo, não é acreditar que no final tudo vai dar certo. Não é um salto no escuro. Fé é um entendimento de tudo isso, um entendimento de Jesus Cristo e de tudo o que ele veio fazer aqui na terra e na cruz. A fé caminha com essa compreensão. Por isso, ele se revela através de um livro para nos estudarmos e entender o plano eterno. A fé é a compreensão de quem é Deus e quem nós somos, a compreensão salvadora de Jesus Cristo e da sua obra na cruz, no Calvário.
Fé é uma confiança que, através de Jesus, ele nos perdoa, inclui nosso reconhecimento de culpa, arrependimento, inclui renúncia de si mesmo e de todos os nossos esforços, e depositar somente em Jesus Cristo a expectativa de justiça. Se houver em meu coração a menor expectativa de justiça própria, então eu não tenho essa fé, de que só por meio de Jesus Cristo vem a justiça de Deus. Implica-se que eu tenho que abandonar a minha justiça, renunciar à minha justiça, para que eu possa aceitar a justiça de Deus, que é mediante a fé em Jesus Cristo. A fé exige renúncia e arrependimento. Arrependei-vos e crede. Renunciar a você mesmo e dizer: realmente eu não tenho como merecer absolutamente nada. Não tenho justiça nenhuma de mim mesmo. Eu preciso da justiça completa de Jesus Cristo. A fé é quando finalmente você renuncia a você mesmo e chega à conclusão que o que Deus está dizendo é verdade. Não há um justo sequer, e isso inclui você e eu. E agora você está pronto para receber a justiça alheia que Deus te concede graciosamente por meio de Jesus Cristo. Por essa fé que o pecador é justificado. Mas nem mesmo essa fé é meritória, porque pela palavra ela é um dom de Deus, como está escrito em Efésios 2, 8, 9. O próprio Espírito Santo faz isso em nossos corações. Se não acabamos escolhendo o caminho do mérito, que é mais conveniente para nós. Para que nós renunciamos isso que vem de nós mesmos, esse caminho de mérito é preciso iluminação do Espírito Santo para irmos contra a nossa natureza. A justiça é dada pela fé e é concedida a todos pela graça de Deus, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Tanto faz um traficante de drogas, um juiz da Suprema Corte, ou uma prostituta e um pastor de alguma igreja. A distância para chegar é a mesma. A diferença é microscópica. Todos pecaram desde Adão e continuamos a pecar. Carecemos da glória de Deus. Deus nos oferece gratuitamente a justiça de Jesus Cristo, para que possamos ser aceitos por Ele. É o único caminho. O plano de Deus exclui legalismos e méritos. Ele tem origem no que Deus é e no que Ele fez, não em nós mesmos. Essa justiça de Deus é dada, não é obtida, conquistada ou ganha. Ela depende da fé, não de obras. Ela justifica o pecador, não o bem-intencionado, o bonzinho. Nós queremos merecê-la, mas o máximo que podemos fazer é recebê-la. É isso que quer dizer gratuitamente pela graça de Deus. Por isso a palavra da cruz é loucura. Mas se Deus é justo, e Ele não pode fazer esse tipo de transação, fechando os olhos para o pecado, como se ele não existisse, então como ele pode oferecer gratuitamente de graça justificação para mim que sou um injusto, culpado, pecador, condenado e transgressor da lei? A resposta está no verso 24 do capítulo 3 de Romanos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é o ato de resgatar, redimir alguém diante de um pagamento, diante de um preço. Cristo pagou o preço do nosso resgate naquela cruz. No madeiro, no calvário da dor, pelo seu sangue derramado, foi o preço do nosso resgate. Toda a ira de Deus que cairia sobre nós foi derramada sobre Cristo na cruz. Ele tomou nosso lugar. Era nós que merecíamos estar lá e receber a ira de Deus, mas Ele nos resgatou, pagou o preço pela nossa justiça. Romanos 3, 25, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Romanos 3, 26, para a demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Podemos então nos orgulhar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois a nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé.
Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Aquele redimido, nascido de novo, vai dizer: quão longe eu posso viver do pecado, o máximo que eu puder, porque a gratidão é tão grande que eu me recuso a desagradar aquele que morreu e ressuscitou por mim, mesmo sem eu merecer. Então, irmãos, esse é o Evangelho de Jesus Cristo e precisamos pedir ajuda do Espírito Santo para a santificação, mas não achar que é essa santificação que vai me levar ao céu. Entende? Fiquem com Deus.